A cada episódio que passa, a tensão vai aumentando no anime de Oshinoko. E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas e eu estou aqui para mais um vídeo, e dessa vez comentando sobre os episódios 10 e 11 da segunda temporada de Oshinoko, e que foram episódios muito tensos, principalmente o 11º episódio, porque a Akane acabou descobrindo um grande fato sobre o Aqua, que está relacionado ao que aconteceu com ele no 10º episódio, o que ele descobriu no 10º episódio e que mudou ele agora. E logo depois que ela viu essa mudança e descobriu do porquê essa mudança, ela ficou chocada, ela ficou totalmente assustada. E o final desse episódio indica que as coisas vão ficar mais tensas ainda, e que eu já vou entrar em mais detalhes. Então já deixa seu like para apoiar o canal e se inscrever para perder os próximos vídeos e os vídeos de Oshinoko que estão chegando ao fim também, e que com certeza deve anunciar uma terceira temporada, não agora, mas pode ser que mais à frente anunciem. E bom, relembrando o final do episódio número 9, que foi o último vídeo que eu fiz aqui para o canal, no final tivemos o Aqua confrontando o Himekawa e dizendo para ele que eles são irmãos, revelando que eles têm o mesmo sangue. E o episódio fechou com o Aqua perguntando para o Himekawa quem é o pai deles, e que essa conversa continuou no 10º episódio, em que o Himekawa ele levou o Aqua para a casa dele para poder falar desse assunto, já que não é um assunto para se falar em qualquer lugar. Só que o Aqua já teve uma surpresa no início dessa conversa, porque o Himekawa ele acaba falando que o pai deles morreu, isso mesmo, o pai deles morreu, já está morto, e que foi uma coisa que o Aqua não esperava. Ele tá aí toda hora pela vingança dele, e do nada ele descobre que o cara que pode ser o pai dele morreu. E bom, o Himekawa fala sobre um pouco do pai dele e da mãe dele, e explica que os dois eram pessoas bem famosas na indústria, e que ele explica que a morte do pai dele foi até um caso muito famoso no jornal, porque foi um caso de suicídio duplo, junto com a mãe dele. Então não foi só o pai dele morreu, a mãe dele também morreu, e por isso que o Himekawa foi adotado por esse diretor, e que assim, mostra que o caso do passado dele é um caso bem pesadinho mesmo, porque os pais deles se mataram, e até hoje eles não sabem do porquê eles fizeram aquilo. Só que o Himekawa ele consegue deduzir algumas coisas, porque segundo o Himekawa, o pai dele não prestava, porque ele sempre se rodeava de garotas, e ele fala que a Ai pode ter sido uma delas, e que pela data de nascimento de cada um deles, a Ai seria amante do pai dele. Então essa possível relação escondida que o pai dele tinha com a Ai pode ser um dos motivos de no final ele ter se suicidado junto com a sua esposa, mas ninguém sabe muito a fundo sobre isso. E bom, nessa cena você vê o grande impacto que essa revelação traz para o Aqua, porque o Aqua ele sempre viveu pela vingança, só que logo depois que ele descobriu que o pai dele morreu, ele ficou desse jeito, ele ficou chocado. E bom, o Himekawa até comenta que mulherengo deve ser de família, porque o Himekawa é um cara que sai com várias garotas, assim como aparentemente o pai dele fazia. E ele fala que o Aqua fica brincando com a Kana e a Akane, e que ele devia se decidir logo com quem ele vai ficar. E bom, na cena seguinte o Aqua acaba voltando para casa, e ele já é questionado pela Ruby onde ele esteve, porque ele passou a noite fora, e ele explicou para ela logo que ele estava com o Himekawa, e o que faz parecer que os dois são grandes amigos. Mas a parte que foi curiosa para ela é que ele falou que ele vai apresentar o Himekawa para ela, até porque os dois são irmãos, até porque ele é o irmão dela também. E bom, nessa mesma cena veio uma parte muito interessante sobre o Aqua, porque agora que ele descobriu que o seu pai morreu, ele está pensando no que ele vai fazer, porque ele sempre viveu pela vingança, para conseguir realizar sua vingança contra o seu pai. Só que agora que ele acabou descobrindo que ele morreu, ele está pensando no que fazer. E nessa mesma parte, a Kana acaba ligando para ele para saber onde ele estava, porque ele desapareceu no meio da noite. E a Akane também demonstrou preocupação sobre ele. E logo depois disso, ele começa a pensar se agora ele pode ser feliz, ele pode viver a sua vida, porque antes ele estava preso com a sua vingança, mas agora que não há mais necessidade, agora que ele descobriu que o pai dele morreu, ele está se perguntando se ele pode viver. E foi bem interessante como foi representado, porque nessa cena a estrela do olho dele acabou se quebrando, como se ele estivesse se libertando de algo, e que agora ele pode viver a sua vida e ser feliz. Isso representa na cena seguinte, em que a Ruby pergunta se ele vai tomar café, e que ele acaba virando para ela e falando que sim, com essa expressão, uma expressão mais aliviada, parecendo que ele foi libertado de algo, e que foi libertado de algo mesmo. Então mostra que na verdade ele queria isso, ele queria muito ser libertado disso, porque ele queria viver a sua vida, só que ele não podia antes por conta da vingança. E que isso é uma coisa que vai continuar ainda nesse 10º episódio e no 11º episódio também, porque é uma coisa que vai continuar sendo trabalhada. E eu já vou explicar mais à frente do porquê essa parte vai continuar, mas que essa foi uma parte muito interessante mostrando o plot do Aqua, de que na verdade ele queria ser liberto disso. E bom, nessa outra metade do episódio temos um foco na Bikomachi, e como elas querem mais trabalhos, e a Menchou dando uma aulinha de
de YouTube para a Ruby e a Kana, porque elas têm um canal ali no YouTube e elas têm cerca de uns 20, 30 mil inscritos, só que a Ruby e a Kana não vê a grandiosidade nisso que a Menchou consegue ver, e que a Menchou explica o quão difícil é estar na posição que elas estão, e que realmente é muito difícil, assim, então quem trabalha com isso entende muito bem, e que a Menchou fica falando que elas precisam continuar gerando conteúdo, e que um conteúdo que ela dá ideia é de gravar o quarto delas, gravar o que elas têm no quarto delas, e que não é uma coisa que animou muito a Kana inicialmente, mas logo depois que a Menchou falou que todas as coisas que elas gravariam no quarto delas poderiam ser consideradas como despesas, a Kana ficou muito animada, porque gravando tudo que você tem como despesa, você pode se livrar dos impostos, e que imposto pega uma boa quantia da sua carteira, assim, pega uma boa quantia da sua renda. E bom, fica mostrando que a Kana tem bastante coisa e bastante coisa cara, e tá explicado do porquê ela querer gravar também, porque você paga imposto por tudo que você tem, quase assim, tudo que você tem de uso pessoal você paga, e tratando como despesa se livra do imposto, interessa muito ela. E bom, é engraçado também a Menchou explicando para a Ruby o quão severos são os impostos, e falando que se ela não declarar, ela vai se arrepender na hora da declaração de imposto. Só que isso não é uma coisa que preocupa a Ruby, o que preocupa ela é esconder que a Ai é a mãe dela, porque a Ruby tem vários posters da Ai no quarto dela, e ela não quer esconder que a Ai é uma pessoa muito mais do que uma idol muito grande para ela não quer esconder que ela é a mãe dela, só que ela está em conflito porque ela tem que proteger esse segredo da Ai. E bom, depois temos uma parte interessante com a Ruby, porque é mostrado que ela tinha dois motivos para manter esse nome de Bicomate, e que o primeiro motivo era continuar o sonho da sua mãe, e o outro motivo era fazer o sensei notar ela, porque depois mostra que quando criança, ela ligou para o hospital para saber do sensei, só que o pessoal do hospital não sabe o que aconteceu com ele, e para eles, ele só desapareceu, e por conta desse desaparecimento do sensei, que ela escolheu o nome desse grupo, para que ele olhe para ela, para que ele olhe para esse grupo e encontre ela. E bom, continuando os trabalhos da Bicomate, agora elas ficam falando sobre gravar um videoclipe, e que a Menchou, ela até fala sobre eles viajarem para um outro lugar para gravar esse videoclipe, e que foi uma coisa que animou a Kana, porque nessa viagem, ela pode ter seu encontro com o Aqua, e que ela espera muitas coisas acontecendo nessa viagem, só que o local dessa viagem foi uma grande surpresa, porque o local dessa viagem é o mesmo local em que se encontra o hospital em que a Ruby estava, em que ela estava na vida anterior, e o sensei também. Então o Aqua e a Ruby vão voltar para o local em que eles estavam inicialmente. Então foi uma coisa que mexeu com os dois, principalmente com a Ruby, que quer saber o que aconteceu com o sensei, e o Aqua ele quer ir para lá também por um outro motivo, e que vai ser mostrado mais à frente também. Só que tem um probleminha nisso daí, porque elas não têm uma música, e que assim, foi mostrado que elas encomendaram já uma música com um cara muito famoso, e que na verdade escreveu as músicas do grupo anterior, do grupo original da Bicomate, só que ele está enrolando muito no prazo dele, e que foi mostrado que esse cara está sem motivação, que na verdade ele não tem motivação e nem inspiração para escrever uma nova música, já que ele é um cara que trabalhou com música por muito tempo e escreveu várias músicas, e para ele não tem algo que ele queira escrever, não tem algo inovador. E bom, tem uma parte interessante, porque quando citam o nome desse compositor, o Aqua já pensa, esse cara era próximo do grupo da Ai, então ele pode ter algum envolvimento ou algo a ver com a pessoa que matou ela, só que logo depois ele volta a si e se lembra, ah, ele já morreu. Então assim, mostra que ele estava nesse modo automático, só que quando ele volta para si, ele se acalma já, e foi uma coisa que a Kana percebeu, a própria Kana falou que o Aqua parece muito mais calmo agora. E bom, esse cara que antes não tinha motivação nenhuma para criar uma nova música, acabou ganhando uma motivação, logo depois que ele recebeu um vídeo da Ruby, um vídeo dela falando que está muito animada para cantar a música dela, e como ela gosta muito das músicas que ele criou para o grupo da Bicomate, e que isso aí acabou mexendo com ele e dando uma grande motivação para que ele criasse uma nova música, e que foi uma coisa muito animadora para ele. E bom, tem uma parte muito engraçada que é antes, porque ela fica insistindo com a mãe dela, com a atual mãe dela, para ela falar com esse cara, e que a Ruby fica insistindo muito com ela, e logo depois ela fala que elas não têm tempo, porque a Menchou já vai chegar nos 30, e que isso é uma coisa que mexe com ela, porque ela está ficando mais velha. E o 10º episódio acabou com uma aparição bem curiosa, porque apareceu essa garotinha, e que vai dar o que falar mais à frente, principalmente no próximo episódio. Acho que já no episódio número 12, vamos ter uma grande surpresa com ela. Se não for no próximo, vai ser no último, mas que ela vai dar o que falar e você vai ficar mais curioso sobre essa personagem, e também o contexto vai ficar mais à frente quando ela for aparecer de novo. E bom, agora vamos para o episódio número 11, e que o começo desse episódio foi mais uma interação do Aqua com a Kana, porque o Aqua, ele fala que ele também vai nessa viagem, e o que deixou a Kana muito animada, e que nesse episódio tivemos o encontro do Aqua com a Kana, com eles indo comprar uma mala para ele, e outros eventos que enlouqueceram a Kana, que fizeram enlouquecer, achando que iria acontecer alguma coisa, e que no meio desse encontro, ela percebe que o Aqua está meio diferente, muito por conta dele estar libertado da sua vingança, e é visível para ela que ele está muito mais calmo agora. E bom, a série de eventos que rolou agora, acabou enlouquecendo ela, acabou fazendo com que ela pensasse que aconteceria uma outra coisa, porque primeiramente, ele pagou
a conta do café para ela, e que foi uma coisa que chocou ela, porque é uma coisa que normalmente acontece com casais, e que ela ficou pensando nessa situação. E logo depois, quando eles foram comprar a mala, ele escolheu uma mala da cor branca, e que é a mesma cor do bastão luminoso dela, e que é uma coisa que ela ficou pensando muito. Então, para ela, tudo que está acontecendo ali é que pode estar acontecendo algo entre os dois, porque cada coisinha que ela vê que ele faz para ela, ou que faz com ela, passa essa impressão para ela. Tanto que logo depois, ele levou ela para um restaurante que tem que fazer reserva, e que ela ficou impressionada que ele fez uma reserva, que ele já esperava levar ela para esse restaurante, e que logo depois ela questiona ele, falando que ele parece estar acostumado com essas coisas, e que na verdade ele parece ter 30 anos, e que na verdade é isso mesmo, ele tem cerca de uns 30 anos mesmo. Mas ela acabou gostando da resposta dele, logo depois que ele falou que ele queria que ela se divertisse. E bom, depois a Kana acaba perguntando para o Aqua sobre o que ele vai fazer com a Kane, já que eles são namorados mesmo que seja de fachada, e que ele fala que está na hora de dar uma resposta para a Kane, que na verdade está na hora de acertar o relacionamento deles, e que ele comenta para a Kana que antes ele achava que ele não poderia ser feliz, que na verdade ele não poderia ter um relacionamento, mas que ele pensa que agora está tudo bem ele ser feliz. E que depois temos o final desse encontro, em que o Aqua ele pede um táxi, e que a Kana fica pensando para onde ele vai levar ela, para onde ele vai levar ela dessa vez, e que ela fica pensando que ele pode estar levando ela para um hotel para fazer outras coisas, e que de certa forma animou ela. Só que logo depois ela acabou sendo surpreendida quando se viu na sua casa, mostrando que na verdade não era isso, mostrando que na verdade ele só foi levar ela para casa dela, e que acabou com as esperanças que ela tinha sobre aquele momento. E bom, depois temos o encontro do Aqua com a Kane, e que o Aqua ele quer decidir o seu futuro com ela, já que a sua vingança terminou, já que ele não tem mais vingança para seguir, e ele não pretende mais amarrá-la, porque antes a cabeça da Kane era muito necessária para ele continuar com a sua vingança. Só que agora que ele não tem mais a vingança, ele não pode ficar amarrando ela junto dele, e tem uma parte que mostra que ele sentiu algo pela Kane já, só que ele não pode continuar com isso, ele não pode continuar prendendo ela com ele, e que logo depois ele acaba convidando ela para essa viagem que eles vão fazer, porque eles precisam conversar, e que a Kane já sabe o que eles vão conversar, ela já sabe que eles vão decidir o relacionamento deles agora, e que para ela eles vão terminar, porque para ela já não é mais útil para ele, ela já foi usada muito por ele, e que ele não precisa mais dela, e que se for o caso ela quer fazer isso agora, ela não quer esperar a viagem para eles fazerem isso na viagem, e que ela fica conversando com ele sobre tudo que eles passaram juntos e como foi muito divertido. Só que a parte do relacionamento deles era uma coisa sintética, não era uma coisa real, até porque eles nunca se abraçaram e nem se beijaram logo depois daquele programa que eles participaram. Então esse relacionamento não era uma coisa muito real, e por isso que ela sabia que essa relação ia acabar alguma hora, e que ela acaba perguntando para ele se ela foi útil para ele, porque ela já sabia que na verdade ele estava usando ela para os objetivos dele. Só que logo depois tivemos uma cena que chamou a atenção, uma cena que foi um dos destaques desse episódio, porque logo depois a Kane acaba abraçando ele por trás e falando que foi nessa ponte que ele salvou ela, e foi mostrado que é realmente essa ponte, e que ele salvou ela sem intenção alguma, sem pretensão alguma, e que foi uma coisa genuína e verdadeira que ele fez por ela. E por isso que quando ele beijou ela naquele programa, ela não se sentiu mal, porque ela sabe que ele é uma pessoa bondosa, já que ele salvou ela sem menor intenção. E que logo depois vem uma frase que acabou explodindo na cabeça de algumas pessoas, porque ela acabou falando que não se importa de beijar ou fazer algumas coisas mais picantes com o Aqua, e que essa última parte chamou a atenção de várias pessoas. Só que mesmo que eles fiquem nessa relação em que o Aqua não sente nada pela Kane, mas mesmo assim ela está disposta a fazer outras coisas com ele, ele não quer prender ela, e ele fala para ela que ela não entende, mas se recusa a explicar, e que é uma coisa que deixa a Kane muito emburrada. Só que logo depois vem um questionamento interessante do Aqua, porque ele pergunta para ela se ela realmente gosta dele, e que inicialmente ela fala que sim, só que logo depois mostra que ela está em dúvidas, que na verdade ela não tem uma resposta firme para isso, mas ela fala para ele que ela quer ficar com ele e ajudar ele, até porque ele contou para ela do porquê ele entrou na indústria, e que ela fala para ele que ele precisa de alguém para carregar esse fardo junto. Só que ele acabou falando para ela que ele não precisa mais carregar esse fardo, até porque ele acabou descobrindo que a pessoa que ele queria encontrar na indústria acabou morrendo, na verdade morreu há muito tempo. E ele começa a explicar toda a situação para a Kane, e falando que ele já fez vários testes de DNA em várias pessoas para poder encontrar essa pessoa. Só que finalmente ele encontrou essa pessoa e descobriu que ela morreu, que na verdade foi um caso de suicídio duplo, e que no meio dessa busca dele, ele acabou descobrindo que ele tem um meio-irmão, e que o pai dele era casado com uma outra mulher, e que na verdade a Ai era amante desse cara. E ele fala também sobre o caso do suicídio duplo. Enquanto o Aqua vai falando essas coisas, a Kane vai ficando muito mais chocada, só que o choque dela foi muito maior logo depois que o Aqua, ele fala que ele pode ser livre, que agora ele está liberto disso, já que ele não tem mais vingança para seguir, e que agora ele pode viver a vida dele. E que logo depois a Kane acaba indo embora, porque ela ficou muito chocada e muito assustada, e mostra o porquê disso, porque logo depois que ela saiu daquele local, ela começa a pensar que no fundo o Aqua queria se libertar disso, que na verdade ele não queria seguir
caminho da vingança, ele queria ser libertado disso e seguir com a sua vida, viver a sua vida feliz. Só que por conta da vingança ele estava preso, e por conta dele estar querendo muito viver a sua vida e não querer seguir o caminho da vingança, ela percebeu que ele não pensou em uma outra possibilidade, que na verdade ele ignorou uma outra possibilidade que pode ter acontecido, porque ele está pensando que o pai dele era esse cara que foi casado com uma outra mulher e traiu ele com a Ai, e que ele morreu com a sua esposa. Só que ele não pensa em uma outra possibilidade, que na verdade o pai dele seja uma outra pessoa que não é o pai do Himekao, que não é aquele cara que morreu, e que tem uma outra possibilidade que ele não estava indo aí porque ele queria muito ser libertado, e por conta desse desejo de ser liberto da vingança dele, ele não enxergou essas coisas, e que foi uma coisa que a Kanye percebeu, só que ela não sabe o que fazer agora, porque se ela falar para ele que tem uma outra possibilidade que ele não pensou e que ele não está enxergando, ele vai voltar para o caminho da vingança, só que ela quer que ele seja feliz. Então, para ele ser feliz, ele não pode voltar para o caminho da vingança como estava antes. Então ela está nesse conflito agora de falar ou não para ele, porque é uma informação muito importante para ele, só que pode acabar mudando a vida dele, pode fazer ele voltar para o caminho da vingança e fazer com que ele volte a ficar daquele jeito. Então é uma coisa muito conflituosa que está acontecendo agora, que a Kanye está tendo que lidar agora e que vai ser mostrado nos próximos episódios. E bom, esse episódio não acaba nessa parte com a Kanye, porque logo depois temos uma cena com a Ruby, com ela visitando o túmulo da Ai e falando sobre ela e o Aqua, e como o Aqua está muito diferente agora e está muito mais calmo e muito mais animado, e que para ela ele superou o que aconteceu com eles, mas ela frisa que ele não vai esquecer dela. E bom, não foi essa parte que chamou a atenção nesse final, porque a parte que chamou a atenção foi essa aí, desse cara aparecendo e passando do lado da Ruby, e depois que ele vê ela, ele falando como ela é uma garota muito bonita, já que ela é filha dele com a Ai. Então é isso mesmo, esse é o pai do Aqua com a Ruby, esse é o pai deles, e que na verdade não está morto, porque o outro cara não é o pai dele na verdade, e que essa outra possibilidade que o Aqua não percebeu, que na verdade ele não percebeu e que a Kanye percebeu, e que isso aí muda completamente as coisas e deixa mais ainda tenso essa reta final de Oshinoko, porque agora é só revelação, e cena de impacto que vamos ter. Não vamos ter coisa tipo animação assim, como foi na primeira parte com aquela parte do teatro, não. Agora vai ser uma parte totalmente tensa e totalmente impactante, com várias cenas aí que vão chamar a atenção e vão chocar, porque temos essa revelação de que na verdade o pai dele é uma outra pessoa e que o Aqua agora está liberto, que o Aqua está meio liberto por enquanto, porque ele não sabe da verdade, porque ele não sabe de uma outra possibilidade que ele não pensou, e que temos esse conflito aí da Kanye porque ela não sabe o que fazer, e que algumas dessas coisas vão ser mostradas já nos próximos episódios, no episódio número 12 e no último episódio, no episódio número 13, que é o da semana que vem, e que vai ser bem interessante de acompanhar, porque essa reta final promete, essa reta final vai dar o que falar, e que com certeza vai chamar a atenção de todo mundo. Então, para não perder os próximos vídeos, dos próximos episódios de Oshinoko, já deixa seu like para apoiar o canal e se inscrever para não perder os próximos vídeos. Então é isso, né? Eu vou ficando por aqui e falou!